Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos. Até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado a saúde mental, a autoconhecimento e outros temas pertinentes. Vários convidados já passaram por aqui, todos eles ilustres, todos eles com histórias que acho que deixaram marcas, pelo menos a mim foi assim e acho que vai continuar a ser. Aliás, como a história de hoje. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, venham aos comentários, porque eu venho aqui aos comentários falar também convosco, deixem a vossa opinião, sugestão de convidados. Muitos convidados já passaram aqui que foram sugestão vossa. Ativem a notificação, partilhem os vídeos, mesmo seja por Spotify, iTunes, Chromecast, todas as plataformas vocês podem escutar este podcast. Quanto ao convidado de hoje, olha, chegou-me através de mail e a proposta dele até era outra, era ajudar a divulgar o projeto, mas quando eu li a história eu pensei, olha, isto faz-me sentido trazer esta história ao podcast. Então, cresceu numa família onde o tema da depressão era uma presença constante. O próprio conta que a mãe foi várias vezes hospitalizada, o que lhe marcou, obviamente, a infância e a adolescência, e continuará certamente a marcar. A avó também passou pelo mesmo, portanto é algo que está na família. Cresceu, tornou-se um homem de sucesso, embora se calhar às vezes não o veja assim, mas o fantasma da depressão voltou para assombrar a sua própria mente. Mas uma reviravolta é o que o traz aqui a este podcast, ao Somos Todos Malucos. Tiago Valente, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Bel. Não estavas à espera deste convite, não. Acho eu. Mesmo. Tu enviaste-me o e-mail numa proposta de partilhar um projeto teu que nós vamos falar aqui mais para a frente, mas foi esta história, obviamente, que eu depois li lá, todo o teu... Como é que se chama aquilo? No Shame. Não o projeto que tu... Não é um caderno de encargos que eu queria dizer. A apresentação. Sim, a apresentação, uma espécie de portfólio e onde tu contas toda a tua história. E realmente acho que faz sentido falarmos de uma história em que tu és um miúdo que cresce com uma mãe que lida com a depressão e como é? Que idade é que tu tens? Tens a minha idade? 38. És um bocadinho mais novo, mas és da geração de... 85. Sim, és da geração de 80, somos da mesma geração. Exato. Como é que crescer com uma mãe que lida com a depressão? Eu acho que infelizmente há mais casos do que se sabe. E acho Sim. que hoje em dia certamente será diferente, mas na altura era um tabu ainda muito maior e acho que ainda não se sabia o que era a depressão. Eu próprio não sabia o que era a depressão. Tu, na altura, tinhas que idade quando tu começaste a ter noção? Eu acho que já tive noção por volta dos 12, que foi... A minha mãe teve algumas tentativas de suicídio e a primeira vez eu era muito pequeno, acho que tinha cerca de 4, 5 anos. E tenho apenas uns flashes de memória. A minha irmã era mais velha e nessa altura acho que foi até a minha irmã que passou mais do que eu. Sendo que a minha que se calhar acabou-me por marcar mais, não sei se porque ser filho homem e sempre foi uma ligação talvez mais próxima. Sim. Mas também porque eu também sempre choquei um bocadinho mais com a minha mãe, não sei se ficou alguma revolta interna por causa disso, mas foi um pouco... Eu não sabia na altura o que era e eu via o comportamento da minha mãe e não percebia. Que recordações é que tens desses comportamentos? Eu vou-te explicar porque é que eu faço esta pergunta, porque o meu pai... os meus pais já morreram os dois, mas eu lembro que o meu pai, nos anos 80 ou 90, teve aquilo que hoje será um burnout e que na altura se chamava esgotamento nervoso. Exato. E a única memória que eu tenho é o meu pai a chegar a casa em braços por colegas e deitado na cama, provavelmente com uma crise de pânico ou de ansiedade, pois. E é a memória que eu tenho. Certo. Sim, eu no meu caso era... eu via a minha mãe de jus uma... Era dos extremos. Ou dormia muito, passava muito tempo a dormir, mas desde, sei lá, 14 horas a dormir, ou ao contrário, não dormia. Mas não dormia do género, sei lá, não conseguia ia para a cama às 2 da manhã ou assim, não conseguia adormecer,
e depois eram 4 da manhã e já estava acordada. Mas estava acordada com o espírito de só... Estava acordada, ou seja, a fazer coisas, a tentar ocupar-se. E depois nós começámos, já percebíamos, e principalmente o meu pai e a minha irmã, que quando era 2 dias seguidos, ok, estava a entrar outra vez numa fase mais... E depois, a partir da segunda, a minha mãe teve 3 depressões, ou seja, foi hospitalizada 3 vezes, e a última eu já tinha cerca de 17 anos, e aí já me recordo muito, inclusive acho que ir vê-la mais, e lá portanto, à clínica, e eram esses padrões que se foi apercebendo, e nós também nos fomos apercebendo e íamos falando. A bengala da minha mãe na altura era a medicação e as compras, ou seja, eram os 2 escapes, Sim. ou compras ou medicação. E havia muitas discussões em casa na altura, infelizmente, por causa de questões financeiras, por motivos das compras. Claro. E que muitas dessas também na altura não se percebia que essas compras eram um escape para a minha mãe. O meu pai depois... Era uma compulsão? Exatamente. Era tal como eu tinha e ainda tenho um bocadinho a parte do emotional eating, né? Há um buraco qualquer e vou às batatas fritas ou às bolachas, que eu não percebia, hoje percebo. Não é que não o faço, ainda faço, tento fazer menos. Mas tens consciência, Tenho consciência. Naquela altura não se tinha consciência disso, não? Sem dúvida, e não se sabia. E é um bocadinho, era isso. Portanto, era um bocado, na altura era muito apontado o dedo e era muito dizer o porquê de... E se calhar a tua mãe não tinha uma depressão, era preguiçosa ou tipo, né? Era aquele clássico. Exatamente. Tipo, Portanto, não, tu é que não és uma preguiçosa, não fazes nada e não queres fazer e não queres melhorar, não é? Exato. Sim. E então, pronto, era isso. E pronto, e fomos aprendendo. Felizmente hoje está bem. Acho que a idade também ajuda. Já ouvi dizer e já li um bocadinho que a idade também ajuda, por causa da química cerebral, etc. Mas fruto também de muita terapia, muita medicação, E tu tens memória dessas tentativas de suicídio da tua mãe ou não? Tenho. Eu lembro-me que tenho flash de memória e lá está, são coisas que nós guardamos no baú, Sim. etc. Mas desde tentar abrir a janela, desde ir para o portanto, INEM, portanto, fica não em coma, mas neste caso em estado inconsciente por causa da medicação, porque lá está, era o segundo escape. Tomava medicação. Acho que foi no segundo tratamento, o meu pai chegou à despensa, tirou tudo. Portanto, tínhamos a despensa com medicamentos, portanto, desde, sei lá, Aspegix e enfim, tudo. Não havia nenhum Benro em casa. Portanto, deu cabo tudo. E pronto, e então... O tema era abordado ou era vivido só? Ou era gerido? Eu acho que o tema era abordado mais com a minha irmã, talvez, porque era mais velha. Nós temos 7 anos de diferença. Comigo era um bocadinho feito o efeito de bolha. Ou seja, tentavam-me pôr um bocadinho numa bolha para que eu não... Mas hoje, acho eu acho que eu hoje olho para trás e tendo em conta a minha história, em outros pormenores, eu acho que isso é sempre a péssima ideia. Sem dúvida. Só que a gente só sabe agora. Exato. E aliás, tanto que os meus pais, portanto, e a minha irmã também foram... chegaram, portanto, a minha mãe andou na psiquiatra e terapeuta, fez psicanálise e outro tipo de aquela terapia de comportamental. Sim, cognitivo-comportamental, que é o que eu ainda faço. E numa das, não sei se foi psiquiatria ou numa das terapia, neste caso o meu pai e a minha irmã foi chamado e eu também. Mas eu rejeitei-me. Na altura, não sei se tinha 14 ou 15 anos. Rejeitei. Porque ganhei uma aversão ao tema. Porque para mim era um inimigo. E sempre foi, não sei, se foi o meu escudo, se calhar, não quero saber, não quero ouvir falar sobre isso. E medicação, se calhar também foi um bocado isso, que era, eu sempre que estava doente, e nojo um bocadinho. Tipo, evitar ao máximo tomar o que quer que seja. Aliás, eu tive Covid várias vezes, tipo 3 vezes, mesmo com vacinas e tudo. E a primeira vez eu só tomei Benuron, acho que tipo, tinha, por causa das dores de costas, que eu estava com 40 e tais de febre, e não. Portanto, eu imagino que esse período, o impacto que isso teve no teu crescimento. Eu acho que acabou por moldar
sem dar conta, obviamente, que os meus pais, lá está, fazendo o melhor que sabiam e que podiam e que puderam, que na altura achavam que era colocar-me assim, tentar proteger ao máximo. E eu lembro perfeitamente a minha mãe comentar com o meu pai que era, portanto, a parte da, sei lá, a preocupação dela era não afetar a mim e a minha irmã também, como é óbvio, mas a minha irmã, como já era mais velha, já tinha um bocadinho mais de Sim, noção e era mais fácil sim. de falar. Mas eu acabava sempre por ouvir, ou por das discussões, ou sei E lá. às vezes eu acho que eu tenho a ideia que as crianças, e pelo aquilo que eu vejo lá em casa e pelas minhas memórias, basta ver. Sem dúvida. Não, sem Nem é dúvida. ou sentir, é uma coisa que se sente, não é? Sem dúvida. Tu sentes o clima, tu sentes Sim, que sim, sim, que as sim. coisas não estão bem. São muito perspicazes. Aliás, foi por isso que eu também decidi divorciar, porque o meu filho sentia e comentava com a mãe, o pai estava outra vez triste. E eu não queria que ele crescesse no mesmo ambiente que eu cresci. Lá está. Hoje os meus pais estão super bem, mas foi uma adolescência e uma infância em que era discussões constantes, seja por uma coisa ou por outra, muito fruto da parte financeira, que essa parte financeira foi, lá está, era um escape. Isso afetava-te na escola e afetava-te na relação com os teus amigos? Ou... Na escola não sei, que eu sempre fui mau aluno e sempre testei a escola. Pois, será que tinha já alguma influência essa revolta? Não Pois. sei, daquele... Mas a verdade é que a parte social, acho que sim, afetou um bocadinho. Eu comecei a fazer desporto muito cedo, eu joguei futebol durante muitos anos, comecei com 8 anos e acho que foi o meu escape. O meu pai, ou os meus pais diziam, portanto tentavam fazer aquele jogo que é, se tiveres mais notas, etc., tiram-me tudo. Exato. Mas quando tocavam no futebol, afetavam no futebol, aí pronto, aí era quando me devia um bocadinho mais. Mas depois, por acaso, eu continuei com mais notas. Mas a dada altura o meu pai percebeu que era o meu escape. E curiosamente, nas alturas de quando havia crise lá em casa, era quando eu tinha a melhor performance no futebol. Porque era quando eu estava sob pressão e pronto, e tinha melhores treinos, etc. Era uma maneira de extravasar aquilo que tu Sem vivias dúvida, em casa, sim, não é? sim, sem dúvida. Eu lembro-me que eu era guarda-redes, nota-se pela altura. Mas Futebol 11 ou futsal? futebol 11, futebol 11. E eu lembro-me perfeitamente na altura, acho que era juvenis, salvo erro, pronto, lá está, devia ter os meus 14, pá, aí. E tive um treinador que me dizia que o Tiago é capaz do melhor e do pior, ainda hoje, lá está, são um bocadinho extremos, e que lembro-me dele comentar depois de um treino de guarda-redes, um treino específico, comentar para o meu pai que este menino só temos de trabalhar um bocadinho a parte mental, de resto está lá tudo. E era sem dúvida o meu fraco. E pronto, ainda a parte mais... Que era, eu entrasse em campo, a primeira vez que tocava na bola, se me corresse bem, pá, tinha um jogo espetacular. Se a primeira vez que tocasse na bola, pá, sei lá, um passo falhava, ou não agarrava a bola a primeira vez, pá, Entravas naquele loop de são merdas, não sem presto, dúvida. não vou Sem conseguir, dúvida. eu vou E depois, falhar. e depois eu na altura era um bocadinho chubby, era um bocadinho gordinho, porque O gordo vai à baliza. o gordo vai à baliza e na altura o gordo enfiava-se nas bolachas à noite para, pronto, sei lá, para combater aquele buraco emocional que estava lá. Engraçado. Eu revejo-me em algumas coisas, porque eu suponho que na tua família... Tu és de onde? Eu sou de Lisboa. Mas de onde, especificamente? Portanto, os meus avós dos Olivais... Meu, então o problema é dos Olivais. Porque eu sou dos Olivais. Eu cresci nos Olivais. Pois, os meus pais também... eu Eu cresci... que o problema é dos Espero que não, porque o meu filho mora lá. Olivais Sul. Olivais Sul. Onde? Eu cresci ao pé da Fernando Pessoa. Da Opa, eu andei na Fernando Pessoa. Eu andei na Fernando Pessoa. Aliás, os meus avós e a minha avó, os meus avós, aliás, ambos, mas eu passei muito tempo com a minha avó paterna, que morava nos Olivais Sul, e era, portanto, eu fazia o percurso da Fernando Pessoa até a casa dela, e epá, era todas as semanas assaltado. Aliás, clássico, sim. chegar a casa sem t-shirt ou sem camisa Sim. era... Mas Então, eu estava. Olha, é porque eu estava a dizer, olha, mais uma semelhança, porque o que eu te ia dizer é o comum na minha família, obviamente nos anos 80. Eu lembro do meu pai ter tido esse burnout. A minha avó era uma avó, que eu já falei aqui muitas vezes, uma avó
sofria na altura. Na altura, chamar... ainda não se identificava bem como Alzheimer, mas já seria Alzheimer. Mas não havia comunicação na minha família. Certo. E eu sempre gostei muito de desporto, mas o meu problema era exatamente o mesmo. Eu jogava vôlei e jogava basquete. E jogava vôlei e muitas vezes eu não ia aos jogos e inventava dores de cabeça por causa da pressão. Pois. Porque eu não conseguia. Tipo, eu começava, eu vou falhar, eu não vou conseguir, eu não vou... Pá, e então ligava ao treinador, não posso, inventava uma merda qualquer. Pois. E isso é das poucas coisas. Eu sou daqueles gajos que acho que nós não nos devemos arrepender de tudo aquilo que nos aconteceu, que faz parte da nossa história. Mas há a cena do desporto, como era uma coisa que eu gostava tanto, há um ligeiro arrependimento daquela coisa. Onde é que eu poderia ter chegado se tivesse alguém que me dissesse que era normal falhar e que estava tudo bem? Sem dúvida. Não, aliás, eu também. Se há uma coisa que me arrependa é não me ter dedicado mais no futebol. Não é que eu fosse algum... Aliás, nem podia por causa da minha estatura, mas sei lá, podia ter chegado um bocadinho mais longe e ter desfrutado mais, sem dúvida. É porque eu não desfrutava, eu só estressava. Havia vezes que eu entrava em pânico, eu estava a tremer, havia vezes perfeitamente que eu entrava. Depois, com a idade, também tive alguns treinadores tive treinadores que era desde irmos, lembro perfeitamente, treinadores de irmos no carro e a fazerem a tática encostado ao volante, como outros não, já com alguma estrutura, em que nos passava um bocadinho a parte mental, de visualização, e foi aí que eu também comecei um bocadinho mais a acalmar. E uma coisa, curiosamente, que eu acho que foi aí o meu refúgio, que foi a parte da pressão. Eu gostava muito de penaltis. Epá, era uma coisa, penaltis e livres. Não sei se era por ser o foco. Sim, o foco e aquela cena tipo vou-te lixar. Não... Eu acho que sim, acho que era, portanto, era foco. E epá, gostava muito, e porque estava os olhos postos ali. Lá está, houve muitas vezes que pá, deu merda, né? Sim, claro. E foi gol, e falhei. Mas houve muitas também, felizmente, em que de facto consegui. E nesse momento, epá, foi. E depois era uma vozinha muito pequenina lá em baixo, estás a ver? Tu consegues e tal. Epá, Só que a pena é que essa voz é muito. É isso. Está lá muito em baixo. Mas ainda assim, tu cresces e acabas, embora nós estávamos a falar disso, tu dizes, epá, as pessoas dizem que eu tenho sucesso. Pois. Mas acabaste por ter sucesso, pelo menos a nível profissional. Não é? Acabaste por construir uma carreira, vá. Sim, eu acho que foi um bocado... lá está, fruto se calhar também por ouvir sempre essas discussões da parte financeira dos meus pais. Eu sempre fui muito focado, apesar de ter sido mau aluno, numa sede de, se calhar, de sucesso, sem eu dar conta e sem eu admitir que eu hoje tenho sucesso. Eu não me considero uma pessoa com sucesso, apesar de ser uma luta que eu tenho com a minha terapeuta, que eu, não, Tiago, tenho que... Mas tens medo de corra mal dizer que admitires que tens sucesso? Tenho medo que fique por aqui. Pois, sim, claro. Tenho medo... ou que achas que... Ou não tens aquela voz que te diz estás aí a armar-te em cagão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Opa, quem és tu, tipo, para dizeres que... és tu para dizeres que tens sucesso? Sim, sem dúvida. Reduz-te à tua insignificância. sim, tipo, não és nada. Aliás, eu quando comecei com este projeto, epá, eu tive imenso... o síndrome existe por acaso, eu só conheci através da minha profissão. O do impostor. Exato, o síndrome do impostor. E depois a falar com algumas pessoas, has de ter imenso o síndrome do impostor. Mas também sei, imenso. Sim. E porque o que eu dizia, ainda digo, é tipo, eu não sou nada, não sou ninguém, não sou de saúde, não sou de medicina, tipo, sou mais uma história como imensas existem, infelizmente. Mas depois eu falei com alguns amigos, tu tens que contar isso, não sei o quê. E pronto, fui montando o projeto e acho que, ou acima de tudo, é a questão de deixar para alguém e conseguir inspirar alguém. Mas pronto, já me estou a perder. Em relação à tua pergunta, a questão é, o sucesso foi muito derivado da parte financeira, acho eu, que era, eu sempre ouvi o meu pai, Tiago, o meu pai sempre trabalhou por conta própria, tu nunca tenhas uma empresa na vida, e não sei se foi por isso que eu quis sempre ter uma empresa e trabalhar por conta própria. É tramado. E hoje trabalho por conta própria. Mas sempre fui muito, por causa disso, a parte da disciplina financeira, um bocado isso, muito preocupado com essa parte de independência financeira, sempre foi um objetivo muito grande. Sim. Se calhar fruto da parte da minha mãe, por causa da questão das compras. Sim, e daquilo que viste, não sei. E daquilo que vi, presenciei.
Porque é isso, porque dá para os dois lados, dá para uma pessoa se ficar revoltada com aquilo que vê, mas também dá ao mesmo tempo a perceber, pá, eu não quero isto, ou, Certo. não é? E então pronto, e então um bocado... Mas a verdade é que tu, pronto, constróis essa carreira ligada ao, digamos, aos computadores. Sim, Não? sim, O marketing digital. Não, é marketing digital. começou por ser isso, era produto. Exato, de gestão de produto, Gestão de produto. Mas a verdade é que não te serviu de grande coisa porque tu começas tu próprio a viver aquilo que a tua mãe já tinha vivido. Sim, a verdade é que eu, no fundo, ao longo dos anos portanto, fui ignorando alguns sinais e fui pondo para dentro do saco, no fundo, e fui tentando esquecer, ignorar, e acabou por culminar numa fase em que era muita coisa. Portanto, eu era pai, já estava no Dubai, estava numa fase da minha carreira em que, ao contrário de que pá, toda a gente dizia, amigos meus e familiares dos meus pais achavam que ainda acham Dubai, pá, sinónimo de sucesso, etc. Meu filho trabalha numa grande empresa no Dubai, etc. Mas a verdade é que eu estava também numa fase em que estava estagnado a nível profissional e estava farto. A minha relação pessoal, neste caso o meu casamento, não estava também na minha fase. Não foi um burnout, mas neste caso foi muita coisa e acabei por, a fruto também da minha ex-mulher que... Estavas num processo, estavas a entrar em depressão, Eu- tens ideia... eu estava numa fase em que já tinha passado antes e que não sabia o que era uma fase em que dormia muito Ok. e às tais bolachas. Ainda hoje vou, mas hoje reconheço e consigo controlar. Mas dormia muito, estava mais apático, não querer, lá está, não querer, não tinha vontade de fazer nada, estás a Exato. ver? Ou sentia prazer por pouco. E então pronto, então foi quando a minha ex-mulher de facto, pá, Tiago, tens que procurar ajuda, devias de procurar ajuda, pá, porque não é normal. E pronto, e foi quando ainda lá Mas foi muito gosto. Isso é que foi é muito. curioso. Sim, sim. Que é porque tu tiveste o caso da tua mãe e que tu viste que provavelmente melhorou com a ajuda, mas tu depois não quiseste procurar ajuda. Exato. Mas a verdade é que foi a segunda vez. Porquê? Porque houve uma primeira vez que eu tive um lapso de libertei o Hulk, como eu costumo dizer, que estava a acabar a faculdade e lá está, naquele pânico do sucesso e tinha ali várias opções entre para a parte de desenvolvimento, ou seja, de programadora, para a parte mais de negócio, etc. Eu estava focado com a parte do sucesso, etc. E não sabia o que havia de fazer. E depois, entre isso, namoro, era ciumento, possessivo, álcool à mistura. Não sei. Houve um episódio qualquer que eu não só me lembro de um amigo meu e na altura a minha namorada, a ex-mulher. Morra um carro, não partiu o vidro do carro quase, mas era a minha vontade. E foi esse episódio que eu cheguei a casa a chorar e consegui, tive a força de dizer à minha mãe, olha, acho que preciso de ajuda. E a minha mãe de facto pôs-me num psicólogo na altura, que já me queria ter posto antes, mas eu rejeitei. Rejeitei sempre. Mas no psicólogo eu consegui virar o bico ao prego e foi para, desculpei, como a questão de parte profissional. Ou seja, estava um bocado perdido e o que é que havia de fazer e tal. Sim. Portanto, e tive ali uns meses. E depois fizeste aquele clássico, agora já estou melhor, já não preciso. Sim. Pronto, acho que foi um ano, ou se talvez um ano. E pronto, e foi isso. Sendo que da segunda vez, que lá está, quando foi o rebentar a bolha, há uns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, foi quando eu de facto fui à psicóloga lá no Dubai, e foi o ir ao baú e pronto, e começar a ter a tocar para fora. Mas coisas de, sei lá, pá, eu não dar conta de estar a chorar, tipo, Sem baba e noção. ranho. Sim. Eu dizia, pá, peço desculpa, não sei porque estou a chorar, mas pronto. Mas é engraçado, não é? É engraçado como... E porquê é que tu tinhas esse estigma em... qual era a tua cena para não pedir ajuda? Era a fraqueza? O dar parte fraco? Sim, porque afetou-me muito
A parte Mas é social... engraçado porque se calhar quando tu viste a tua mãe crescer, tu dizias, a minha mãe precisa de ajuda. Sim, pá, pois. É, Mas lá está, de fora. De fora. exato, Quando somos nós, pá, exato, é. exato. Mas sim, foi isso, acho que foi o facto de se calhar também de ter o receio da conotação, talvez. Sim, Pá, a minha parte social afetou-me imenso, lá está, porque como foi a parte também da adolescência, com a parte lá está, naquela altura em que começamos a namorar, etc. Sempre tive uma dificuldade gigante, e depois foi a rejeição. Lá está, cada vez que tinha uma rejeição, lá vai o Tiago às bolachas, e lá sim, vai o gordinho à baliza. sim. Epá, e pronto, ou é o típico de és muito bom rapaz, muito simpático, pá, mas não és para mim, pronto, lá vai o Tiago às bolachas. Pá, e pronto, e então era um bocado isso. Sim, são comportamentos que tu assumes quase como sendo normais. Nem sequer, eu acho que tu nem sequer tens consciência. Sim, e acaba por ser Sim, uma bola de neve, que é, se tu de alguma forma em casa não tens uma estrutura mais segura, que te diga algum, e que te fortaleça a tua autoconfiança, porque nós se calhar por norma podemos já ser um bocadinho menos confiantes, não é? sim. Por isto ou por aquilo. Se temos esta bagagem familiar, e se depois, juntando a isso, há toda uma parte social, seja da escola, pá, questões de Do namoro, ou trabalho, questões... sim, sociais, etc. Portanto, tudo isso são bolas de neve que vai aumentando e que depois há escapes. Pá, há malta que infelizmente leva para o álcool ou drogas. Pá, há escapes, tem que haver escapes. Mas na altura não Sim. fazia ideia o que era isso. Pronto, olha, eu felizmente, eu acho que o meu pai se apercebeu e manteve-me sempre no futebol. Nunca, aliás, pelo contrário, houve muitas vezes que eu quis sair ou deixar de ir a jogos, como tu disseste, e ele obrigava-me. Quem me dera que os meus pais estivessem lá para dizer isso. Já curiosamente, depois mais tarde, eu, pronto, epá, desisti e foi uma coisa que eu também me arrependo. Já fruto também de querer dedicar mais ao namoro, também depois estava na faculdade, começar a Sim, trabalhar, etc. mas aí pronto, aí eu acho que já são, Sim, entende, já é só são noutra outras fase. fases. Sim, 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 sem Já dúvida. são outras fases. Mas é engraçado como se tu, quando tu vives nesse contexto social, não é? De Uhum. crescimento. E eu acho perfeitamente normal nós passarmos por isso, por esses mesmos processos, ou de saúde, neste caso doença mental, ou de burnout, ou depressões, ou o que quer que seja, e passarem-nos completamente ao lado, porque foi aquilo que a gente sempre Sim, conhecemos e que não, nem sequer, pá, não é. E tu não estás desperto. Eu não gosto muito. O autoconhecimento muitas vezes é desvalorizado hum, porque é usado naquele conceito que a gente vê de confetes, certo. pavilhão Atlântico e não sei o quê. E não, meu, é uma cena tão simples como eu, por exemplo, ontem acordei na merda. Ontem foi mesmo. Acordei naqueles dias na merda e eu, quando acordo neste registro, eu tenho tendência para associar depois a qualquer coisa. Certo, pois. Ou invento problemas. Estou a pensar nisto porque se calhar É tenho. o overthinking, né? Sim, entro num processo de overthinking, Pois, de pensamento rápido e estar sempre a pensar em coisas. pois. E eu ontem, quando sinto-me assim, eu assim, não, espera aí, fica só com este desconforto, meu, não É, vás associar isto a nada. Porque isto, hoje estás assim, meu, aceita a cena. certo. E Esse é um hoje, trabalho. e hoje é trabalho, meu. Certo, esse é um trabalho. Mas tu não tens esse trabalho nessa altura, nem eu tinha. Certo, sem dúvida. Não, e nem hoje, acho que nem na altura, lá está, a minha mãe forçou-me para ir à psicóloga, se calhar porque a minha mãe via que eu precisava, mas não fosse para dar alguma ferramenta para me proteger do que estava a passar com ela, e eu rejeitei. Pá, não sei porquê, mas rejeitei. Eras adolescente também, que idade é que Se- tinhas? Tinhas 19, 20 para aí? Não, não, mais novo. Na altura, quando isso Ah, sim, aconteceu, sim, 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 sim. devia ter os meus 11, Ah, 12, ok, sim, 13. sim, sim. Hoje, eu posso dizer que o meu filho anda numa psicóloga. Ajudou E porque as nós minhas filhas fizemos uma também já foram, transição sim. para a parte de quando houve o meu divórcio. E pronto, e eu e a mãe decidimos que de facto era o melhor para dar alguma estrutura e nós notámos diferenças brutais. Claro. Eu acho que de facto é essa parte que me estás a dizer, é um desenvolvimento, um autoconhecimento que não existe, que nós próprios não sabemos. Quer dizer, eu costumo dizer que é a primeira vez que eu tenho 38 anos. Nunca tive. Não sei.
Epá, Exato. portanto, Cada um de nós está a fazer o melhor que sabe, sempre. pois, é isso, mas é muito fácil e esse é uma luta que eu tenho, que é muito fácil culpar-me a mim e, pá, e de falhaste e de isto, pronto, não foi uma bolacha. Mas isso é um processo, lá está, que também é um processo de crescimento. Eu ontem, por exemplo, ontem estava um bocadinho nervoso, o que é que foi? À noite, não é que tivesse fome, um pacote de bolachas e... Mas que bolacha já agora? É. Que é para eu quando tiver também ir. Foram 2 donuts e um pacote de Oreo. É, pá, O meu treinador que não esteja a ver, senão... mas tens essa vantagem que já lá vamos falar, já vamos falar disso. Mas então, quando é que tudo começa a mudar? Quando é que tu sentes que a tua vida começa a mudar? Não foi nesse primeiro psicólogo, não é? Que Não, sem dúvida. estiveste lá um ano e Foi- saíste depois do trabalho, Sim, que era e foi o que é um mesmo. erro que toda a gente, muita gente comete, que eu próprio cometi. Sim. Sim, e eu digo Quando- para casa a muitos amigos meus que, pá, não gostei, pá, nunca mais... Pá, Pá, não gostaste muda desse, vai outra. outro. Exato, Foda-se. é isso. É a mesma coisa quem vai ao dentista. Ai, não gostei do dentista, nunca mais vou ao dentista. Mas Opa, meu. porquê? Porque lá está, é o tal estigma da parte mental. Mas também tive aqui uma psicóloga que me explicou, e ela tem razão no que disse. Ela diz que compreende a dificuldade das pessoas em procurarem vários psicólogos, porque é estar sempre a mexer na mesma merda. Sim, sem E dúvida. isso é verdade. Sim, Porque, sim. ok, contei tudo a este gajo, É. não gostei, não me senti bem, agora vou ter que ir procurar e contar tudo a outro É gajo. doloroso. Pá, sim, mas tem que ser feito. é Tem que ser doloroso. feito. É verdade, é verdade. E então quando é que tu sentiste que as coisas mudam? Foi, portanto, quando, na altura em que decidi me separar, lá está, foi uma conversa difícil, mas que teve que ser, precisamente porque eu não queria que o meu filho passasse pelo mesmo e ouvir comentários que o pai está outra vez triste, ou o pai está outra vez chateado, e notava que de facto ele também afetava a própria postura dele, e ele nem tinha 4 anos, tinha 3 anos e meio, e então de facto foi uma decisão muito difícil, mas que de facto decidimos separar, e foi aí que tive que começar a fazer o caminho das pedras sozinho, ou seja, eu fiquei sozinho lá no Dubai, e foi o cão, foi a família toda para Portugal, e aí eu, quando de facto me foi diagnosticada a depressão, sim, senti o rótulo e vi, olha, agora tem que ser. E na altura eu não percebi isso, e eu agradeci ao meu chefe na altura, e pá, foi a melhor pessoa possível, mas hoje eu sinto que já foi o símbolo do estigma, que foi, pá, Tiago, não tenhas problemas, que ninguém vai saber disto, inclusive aos recursos humanos. Qual é o problema? Exato. Mas eu digo isto hoje, que eu na altura não dizia a ninguém. Não te preocupes, ninguém vai saber que tu és maluco. Tipo, mas quando tens um problema, olha, ele está doente em casa, tem uma dor no Sim. estômago. Diz, tem uma dor no Sim. estômago, mas está com depressão, ou Sim, tirou uma sim, semana ou duas. clássico. E então pronto, então foi quando eu comecei, fiz um training camp, já na altura tinha feito um triatlo, experimentei, eu corria, fazia ginásio, mas sem nada sério, e sentia necessidade de voltar a fazer alguma competição, porque eu no futebol era competição, e eu nunca gostei de ginásio por causa disso, E tu estiveste sempre no Dubai, sozinho. Sim, desde... Mesmo neste período em que foi diagnosticada a depressão, tu atravessaste esse processo todo sozinho no Dubai. Sim, Isto não é mais complicado? depende, eu vinha a Portugal para ver o Gustavo, para ver o meu filho. Na altura os meus pais ainda não sabiam, só uma outra amiga é que sabia, e a minha ex-mulher também sabia, claro. Há um episódio que ainda há um passo antes. Eu, antes de procurar ajuda a sério, portanto, eu fui diagnosticado por uma psicóloga. Inglesa? Italiana, por acaso. Mas sim, fiz o primeiro ano de terapia. Isto por curiosidade, porque eu sempre tive psicólogos portugueses. Foi... A abordagem é muito diferente, não. Enquanto pessoa, não sei. Por acaso tenho amigos que me perguntaram isso. É diferente. Ao início foi um bocado complicado, mas depois pronto, a coisa solta-se. Sabes que eu na altura mandava vir imenso, mas que era eu sem saber, fui fazer psicanálise. Então ela obrigava-me a escrever. Eu sentia-me ir para as aulas. Epá, eu sempre testei. Então eu ia para lá. Tiago, levavas, esqueci-me do caderno. Onde é que estão as notas? Eu esqueci-me. Pois, não pode ser. Assim não fazemos, assim não avançamos. Epá, pronto, então eu dava uma folha e era escrever. Era quase ditados. Mas ganhei o hábito de journaling. Sim. E que hoje faço um bocadinho, de vez em quando. E então... a verdade é que de facto foi um bocado, a coisa foi avançando, e depois foi quando ela me diagnosticou, e conclusão,
disse-me: Tiago, em relação à medicação, já sei qual é que é a sua postura, mas acho que tem que ver um psiquiatra. Mas olha, eu posso recomendar uma pessoa que de facto é natural e pode ir, portanto, a esta pessoa. Pá, então lá fui. Fui no fundo a tomar ervinhas, como dizia a minha ex-mulher. Andei a tomar ainda durante uns tempos, sem nada contra, mas pronto. Não fizeram nada. Não fizeram nada. E que depois, durante os meses, depois eu vim a Portugal e a coisa, portanto, eu já estava aí a praticar triatlo, mas eu sentia-me uma apatia gigante, sem vontade de fazer nada, mas eu, lá está, não percebia. E reconheci os sintomas, e que foi quando ganhei coragem e fui a um psiquiatra, cá em Portugal já. Sim. E o psiquiatra, quando disse: essa pessoa devia ser proibida Epá, eu tenho uma relação, porque a nada gente... contra e tal, Eu vou-te explicar. Pá, podes dizer o que quiseres, porque é assim, a minha relação também, e eu falo isto com o meu psiquiatra, e há gente que vai ouvir isto, há muitos naturopatas que ouvem, e homeopatas que ouvem este podcast, e pessoas, e eu procuro respostas em todo o lado, certo, mas dou primazia àquilo que está que está cientificamente estudado. certo. E mesmo com o meu psiquiatra, às vezes estou a tomar qualquer coisa e eu pergunto: olha, eu tenho um amigo meu naturopata que sugere eu tomar isto. O que é que acha? Pá, eles dizem, geralmente explicam: olha, sim, não, isso provavelmente não vai fazer nada, mas se quer experimentar, experimenta, Pois. etc. Agora, quando tu estás num déficit químico tão grande, Exatamente. eu acho que faz mais sentido procurares aquilo para que a ciência está cá, não é? É isso. Agora, se calhar tu hoje estás bem, já fazia sentido, se calhar ires a essa pessoa: pá, vou experimentar aqui um reforço, uma suplementação de outra coisa qualquer, Exato. a ver se funcionava ou não. Certo. Agora, quando tu estás tão débil, acho que isso. não faz sentido. Mas é isso, exatamente isso que tu disseste, que é esse déficit da química cerebral que eu não tinha noção e que não é falado, não é? Porque por acaso foi-me explicado pelo meu psiquiatra e foi isso que ele me disse, e depois eu expliquei-lhe a situação toda, a parte da minha mãe, etc., principalmente a parte da medicação, e eu disse ao E doutor: tu começaste a perceber que se calhar é algo genético. pois, exato. Pode ser ou não, lá está, se calhar tenho lá o trigger, mas, ou tenho lá a parte estântica, mas nunca tinha tido o trigger, até que Sim. aconteceu aquele episódio que foi quando arrebentou a bolha. E eu tive a sorte ou a felicidade de ter uma psiquiatra que de facto ele me disse que ele me explicou tudo: não, Tiago, tens de tomar isto, e explicou-me o porquê dessa parte da química, e aconselhou-me também algumas coisas para ler, alguns podcasts para ouvir, para ter essa literacia também, porque Claro. é importante para Sim, nós, e eu gosto também, para mim é importante perceber a lógica do porquê de estudar assim, de sentir assim, de, sei lá, tomar aquilo, etc, que às vezes é pior, mas pronto. quando começas a ver assim, alguns os efeitos secundários e não sei o quê. Mas e se tu fores ler os dos brufenes e benurons, vai dar ao mesmo. Pois. Nós é que achamos que são muito mais seguros. Certo. Mas se tu fores ler o brufeno, tem lá às vezes coisas, porque qualquer coisa que aconteça, nem que seja uma pessoa no mundo, aquilo tem que estar lá escrito. Pois. Eu por acaso, depois o que eu fiz foi, eu falei com um grande amigo meu que ele é da área de farmacêutica, e eu disse-lhe os números: diz-me se isto tem assim alguma coisa muito grave. Ele foi a ver: não, olha, há um deles que até que é inibidor de captação de serotonina. Exato, e é inibidor da fome, não é da fome, mas é do apetite. Do apetite, exatamente. Portanto, resultado diz-me que eu preciso perder peso. E a verdade é que, pronto. E é isso. Ou seja, nós precisamos disso, porque é uma parte da química cerebral. E eu costumo dar muito este exemplo, que é... Eu tive uma namorada que mais tarde ficou com... desculpa lá, mas a parte do inglês. Diz em inglês, que eu traduzo. A parte do açúcar. A glicémia? Exato, eu tinha sempre a glicemia alta, que ficou... Diabética. Ficou diabética. Então, mas lá está, porque há o débil, né, de produção de insulina no organismo. E da mesma forma que nós temos essa produção de química cerebral, de serotoninas, de adrenalinas e dopaminas e afins, mas ninguém nos fala sobre isso. Não há essa... Sim, porque tu assumes que é aquilo que já falei aqui muitas vezes com outros convidados, que as pessoas assumem que o cérebro, que nós somos
que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres conscientes e cientes, somos o nosso cérebro. Pois. E que o cérebro não é um órgão, Exato. mas o Exato. cérebro é um órgão. Sem dúvida, sem dúvida. Que Exato. precisa de um equilíbrio. Sem dúvida. Então, ou seja, tu começaste a tomar medicação e aí, pumba, notaste a diferença. Notei a diferença. Aliás, porque era, portanto, ansiedade e depressão, e eu lembro perfeitamente nas consultas de seguimento, e depois mudei também de terapeuta, para uma terapeuta cá em Portugal, que agora ainda estou, já há cerca de 3 anos, e eu lembro-me perfeitamente as consultas a seguir, eu de dizer ao médico que epá, eu sinto-me super bem, tipo, super calmo. Eu nem sei o que é, não sei se é normal, se é parte da medicação, mas às vezes no trânsito e tudo, epá, está bem, buzina, pá, e eu antes, tipo, disparava. Ou seja, eu vi o que é que era ser ansioso e o que é que não é. E entretanto, depois, numa fase em que eu comecei a reduzir, e agora estou a reduzir medicação, naquelas fases de transição, notas sempre ali um bocadinho de oscilação. Sim, a ansiedade aumenta, pode aumentar, Exato. etc. Sim. E o sono também, pronto, eu sofri um bocadinho com o sono. É quando eu às vezes também comento com a minha terapeuta, pá, eu agora vejo o que é que era sempre estar em estado de euforia, não é de euforia, não, tipo, qualquer coisa despoltava, era um rastilho que aquilo pólvora. Mas o engraçado é, ou seja, há aqui um pormenor que eu acho que é importante, é que tu fazias a terapia, começaste a tomar medicação, mas nunca deixaste de fazer aquilo que gostavas, que era desporto. Sem dúvida, sim. E isso, eu acho que isso... Porquê? Porque eu estou-me a lembrar do caso da tua mãe e de muitos casos, até se calhar de alguns amigos teus e meus, eu sei, que são pessoas que têm problemas, têm a resolver, e que vão ao psiquiatra, e o psiquiatra toma isto, e eles sim senhor tomam, mas depois fumam que nem uns animais, bebem que nem uns animais, completamente desregulados, não têm atividades, continuam a trabalhar em excesso, ou seja, tu para além da medicação estavas a fazer o teu trabalho. Sim, eu quando fui ao psiquiatra cá em Portugal, portanto, ao psiquiatra a sério, eu já fazia desporto, já fazia triatlo e já treinava na altura, estava a treinar para o meu primeiro 70.3, para o Ironman cá em Portugal, para o Alf, e estava a treinar quase todos os dias, e o médico disse-me, faz desporto? Eu faço. Pronto, continuo. Portanto, é a primeira pergunta que nos colocam, faz desporto? Não, se não, vá fazer. Se faz, ok, continuo, não mudo. E eu mais depressa aumentava o desporto do que fazia a medicação. Mas pronto, teve que ser. E o desporto para mim foi, principalmente nos treinos longos e no triatlo, foi uma coisa que eu gostava, porque era uma parte muito mental, que era, pá, está 3 horas em cima da bicicleta, ou agora tens que fazer 3 horas de bicicleta e depois vais fazer 1 hora a correr. Assim, tipo, é mesmo, e aconteceu-me por acaso imensas vezes, e nas provas tu não podes usar headphones. Aconteceu-me imenso durante o treino ficar sem bateria nos fones, e agora era o meu pânico, agora tens que lidar contigo, pronto, lá está, terapia gratuita. E então pronto, mas o que eu gostava era no após. Pá, o após era de brutal, dava-me aquela dava-me aquela dopamina de ainda maior do que se tivesse comido 3 pacotes de bolachas. Do está feito, não é? Está feito, pá, e conseguiste. Epá, não te apetecia mesmo nada ao início, mandar-te para dentro da piscina e fazeres 1 hora de natação, epá, mas fizeste. Epá, isso é muito curioso, porque é assim que nasce o teu projeto, o No Shame. Sim. Que foi aqui o mail que tu me enviaste, que foi a propósito exatamente disto, do No Shame, que é um projeto de consciencialização, da awareness da depressão, sobretudo no homem, não é? Sim. Explica lá o que é este projeto. No fundo é isso, portanto, é lutar contra o estigma que ainda existe, e muito infelizmente, para a saúde mental masculina, mas principalmente para a depressão, porque existe muito aquela noção de que a depressão é só para as mulheres e para os fracos, o que não é, apesar de que cientificamente está estudado que as mulheres têm mais preponderância de ter depressão do que os homens. Mas os homens, 1 em cada 10 homens cometem suicídio devido à depressão. Portanto, ou seja, os homens... O estigma é mais forte. O estigma é mais forte. E depois, porque socialmente os homens acho que não falam tanto. E eu fecho-me, lá está, é outro dos sintomas, eu fecho muito. E os homens acho que também fecham-se muito no geral. Portanto, as mulheres falam sempre umas com as outras e mais não seja combinem cafés, isto e aquilo, e elas abrem-se melhor e mais facilmente do que com outras mulheres. Nós não. E isso
Porquê? Porque por causa do estigma da sociedade, que é o macho, é a cabeça da família, portanto, é o alpha male, é Sim. toda essa visão que ainda existe. Não pode fraquejar, tem que estar presente, Tem que dar o não exemplo. pode ter que dar o exemplo. É isso. E, então, pronto. e tu queres mostrar que basicamente isso é tudo errado. É tudo errado. Eu acho, aliás, o que eu não sou ninguém, mais uma vez, mas o que eu quero é mostrar e eventualmente até criar ferramentas para que, com a depressão, inclusive, podes ser mais forte. A mim, infelizmente, tornou-me mais forte porque eu conheço melhor do que conheci antes. Eu sei que agora, hoje em dia, quando eu abri um pacote de bolachas, alguma coisa se passa. Mas que de facto conhecemos melhor e que temos que fazer um caminho. Porque há 3 pilares, não é? Há a terapia, há a medicação, que nem sempre é preciso medicação, mas pode ser preciso medicação, que não há nenhum problema, e há o desporto. E o desporto é fundamental. Seja, não precisa, agora nem toda a gente precisa começar a fazer triatlo, mas o endurance é muito mental. Mas é muito engraçado, como é que tu, um tipo que se auto-sabota, Pois, eh, bastante. e se mete numa merda como o triatlo. É verdade. Porque eu vou-te dar o meu exemplo. Eu gosto também muito de treinar, mas eu para mexer o cu e para treinar e eu sei que me vai fazer bem. Essa é Pois. que é a questão. Eu sei que me vai fazer bem, mas estou ali e não me apetece. E agora? Certo. E não quero ir levar porrada agora, porque eu é artes marciais. Pois. E não quero ir levar porrada e não sei o quê. E vou para o treino, levo porrada e a primeira coisa que eu digo, não há um único treino que acabe que eu não diga. Sim, senhor. Exato. Era isto. Era isso. Fez-te bem. Ainda bem que vim. Ainda bem que vim. Mas o processo, tu não tens isto? Tu não tenho. Porra. Tu não tenho. Mas a diferença é que eu acho que há malta que diz: mas porquê que vais para lá sofrer? Mas eu acho que é precisamente por isso. Porque não é pelo. É no após. Ou seja. Eu acho que é duas coisas. É o durante, que eu não estou a pensar em nada, Sim. e o após. Sim, eu durante também não estou a pensar em nada. Eu às vezes, se bem que ainda ontem tive uma sessão de bicicleta de 1h30. Pá, que por acaso meu pai estava lá, ao lado, lá a fazer umas coisas, e foi de bicicleta indoor. Epá, eu gritava, nos últimos 20 minutos, mas gritava berros, e eu já fazia isto no Dubai, mas os meus vizinhos não conhecia. Epá, mas eu gritava porque vais buscar coisas, vais buscar força não sei onde, se calhar os teus demónios, ou neste caso é o meu caso, pá, vais lembrar coisas e aqueles... Isso não é só dores no cu. Eu acho que isso é o menos. já nem sentes. Epá, já não Eu grito e não. os demónios. Não, é mesmo. Não, é aquela dor é aquela dor de quereres desistir. Epá, já chega. Sim, não, sim. Epá, não. Só mais um bocadinho. É isso, esse combate que... É o combate constante. E isso... E nunca desististe de um treino? Bastante. E o que é, Mas sabes que... E o que é que sentes? Tá. O Tiago antigamente. Que é, voltas à infância. Porque eu quando era puto, era mau aluno, eu não gostava de estudar e desistia facilmente de muitas coisas. Sei lá, fui para o Karaté, desisti porque não gostava daquilo. Fui para os escoteiros, estive lá 2 dias, desisti, não gostava daquilo. Não é desporto. Portanto, eu associo muitas coisas a... Sim. Mas é isso. Portanto, o facto... As raparigas também desistia, porque, sei lá, porque levavam Somos não. muito parecidos, Somos muito parecidos. E então o facto de desistir sempre marcou-me muito. E eu acho que vou buscar isso, ou tento ir buscar isso para usar isso como força nos treinos. De pá, não posso. Mas tenho dias em que não treino. Pá, consigo arranjar. O meu ego consegue arranjar de tal maneira. Eu digo que o meu ego tem inteligência artificial porque ele consegue de tal maneira arranjar desculpas. Claro. Pá, que... Eu acho que o que eu faço diferente em relação a isso, eu gostava de treinar todos os dias, mas muitas vezes não consigo por questões profissionais. Mas há dias em que eu quero treinar e ou penso devia treinar e não vou. Sim. E o que eu entrava nesse modo de és um fraco e devias estar a fazer uma coisa que não estás a fazer e não sei o quê, e era capaz de ficar 1 hora, 2 nesta merda. O que eu faço hoje é assumir que não quero, que devia ter ido, sim senhor, e que não quero, mas que está tudo bem, meu. Pois. Mas não é no sentido de me desculpar, coitadinho, passar a mão pelo pelo, mas é não entrar neste registro de
porque é estar a colocar mais dor em cima disto. Não Sem sei se é dúvida. isso que tu fazes ou não. Sim, é isso, e tenho outra regra também. Pá, não vou hoje, vou amanhã, de certeza, Certo. e está feito, meu, e está tudo bem. Segue. Eu neste momento portanto, é isso, e eu hoje treino, eu treino todos os dias e treino 2 vezes por dia. E às vezes, Pegando maluco. pois, e às vezes, por exemplo, ainda ontem faltei natação, hoje tenho natação e tenho um em atraso. Pá, porque não consegui arranjar o sítio, etc. E depois lá está, consegui arranjar desculpas. Pois, porque depois também és amador. Se fosses profissional, estavas fedido, esquece. Certo, sem dúvida, sem dúvida. E então, pronto, mas arranjo isso também como desculpa. Ai Sim. tal, não fazes isto de vida, Sim, pronto, sim, e então. sim. E a verdade é que é isso, e não posso faltar, ou seja, não posso estar 2 dias seguidos sem treinar, senão. E foi a primeira coisa que me aconteceu quando eu fiz o meu primeiro 70.3, que foi em Cascais. Pá, fiz lá está, o 8 ou 80. Fiz uma preparação impecável. Não toquei em álcool. Até lá. Pá, pus-me... pá, estive em festas, em jantares, não sei o quê. Pá, não vais tocar em álcool até lá. Pá, não sei, fiz um acordo comigo mesmo. Acabei o 70.3. Então e agora? Epá, está bem. Voltar a treinar. Porque tive uma É semana o desafio, não é? tive uma semana de folga. Esquece. Eu mais depressa continuava do que... E então pronto, então é um bocado isto. Também, lá está, o autoconhecimento. Eu hoje, ainda há que estava a ter esta conversa com uma amiga minha, que é, eu não bebo desde fevereiro, março. Porque, pá, decidi não beber álcool. Posso, mas sei que me vai prejudicar a performance. E ainda por mais vou ter uma prova daqui a 2 semanas. Pá, e estou todo cagado, mas prefiro não beber. Mas mais do que isso é porque eu sei que, está algumas bolachas, eu sei que eu se beber uma cerveja, pá, eu não consigo beber só uma. Não é que eu bebo 30, Sim, mas sim, sim, pá, sim. vou Mas uma, vais... 2, 3 e me Sim. vai prejudicar no dia seguinte. Eu prefiro não beber. E então tenho malta que diz: mas isso é parvo, não sei, mas eu já consigo, não é? Ainda ontem estava, já não sei onde é que estava, apetecia-me beber uma cerveja. Fui aos Santos, está mesmo, mas não. Paciência. Mas isso é um trabalho que ainda vamos fazendo. É muito curioso porque quem está a ouvir esta conversa pode achar que tu eras aqui, que ias fazer o papel do gajo, tipo, olhem para mim, venci, não sei o quê. Não. Tu és um tipo, como todos nós, que está num processo Sem de dúvida, uma luta constante. uma luta, portanto, tu nem sequer tens a ideia de cura. Não. Aliás, e acho que não te respondi à pergunta anterior, mas vou-te responder agora e respondendo a essa também, que é a questão do Patagon Man e do projeto, porque também me dá estrutura. E eu preciso dessa estrutura. Ou seja, para mim a cura é ter estrutura. Eu nos dizem que não tenho estrutura, ou seja, nos dizem que eu acordo tarde, esquece. Pá, Está tudo nós tramado. somos best friends, meu. Acredita. É exatamente. Opa, não, eu Eu preciso se, dessa fico, se fica a engonhar na cama, não posso. tanto que houve um período. Agora, eu fiz uma coisa durante um X tempo, porque a disciplina, e isto também ouvi através de um amigo meu, nós temos que perceber até que ponto é que a disciplina nos está a cumprir uma função, Pois. ou está só a ser mais tipo hábito, só porque sim. Certo. Eu disse, todos os dias de manhã vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar um duche frio. Pá, e comecei a fazer isso, Certo. e E nota a diferença. Agora já não faço. Agora faço só quando me apetece. okay. Percebes? Pois. E não é fácil, e não é não fazer por preguiça. É tipo, porque eu sei, é uma noção de poder, de controle. Eu, se quiser, eu vou. Exato. Mas eu hoje não preciso. Curiosamente, eu sinto isso com o álcool. Que é... eu não é em relação ao dos frio, eu faço, e quando não faço e depois volto a fazer, eu sinto, porra, não devia ter deixado de fazer, que agora custa mais. Isso não, isso por acaso eu oriento-me bem. Mas em relação ao álcool eu sinto isso, que consigo ter um poder de controle, de controle. E sinto esse poder quando faço um treino que é muito lixado, dá-me ali um pequeno gozo, mesmo quando faço um treino de 4 horas e há de bicicleta. Há uma coisa curiosa que eu acho que pode ajudar quem nos está a ouvir e que está a passar num processo que às vezes, esta questão do desporto, o desporto é essencial, mas há pessoas que podem não ter tanto essa aptidão ou gostar, mas podem arranjar outras ocupações. Mas, por exemplo, no desporto, nos dias em que eu estou pior e que eu me consigo forçar a ir treinar, geralmente são os treinos melhores. Sem dúvida. Sim. Não é? Sem dúvida.
Pá, porque eu acho que acabas, ou, pelo menos no meu caso, e em relação à questão do endurance, porque lá tu vais buscar forças não sabes onde. É quase de irritação. É exatamente isso. Ou seja, mexe ali no nervo e tu estás de tal maneira que despoleta-te ali, sei lá, adrenalina, não sei o quê, pá. E houve um dia que eu não me apetecia nada e sabia que ia ter um treino muito lixado. E depois acabei esse treino, curiosamente também de bicicleta, e fui ver as estatísticas do treino e reparei que tinha feito 880 watts de potência na bicicleta. Porra, como é que fizeste 880? Pá, ok, foi só por uns segundos, mas lá está, deve ter ido ali mesmo àquela, porque foi a gritar e... Pronto, e É então muito... é um bocado isso. Mas lá está, o desporto, para mim, sem dúvida, eu agradeço ao desporto. Agradeço ao meu pai também não me ter tirado do futebol na altura. Criou-me também esse hábito. E também agradeço ao facto de eu ter tido a felicidade de ter encaminhado pela questão do triatlo, porque, pá, senão, não sei. Senão, não sei, também não quero pensar por isso, mas a verdade, talvez bolachas, e hoje tinha 320 quilos, mas com diabetes, mas a verdade é que ajuda-te. E está cientificamente provado, por causa da questão lá está a química cerebral, da dopamina, sertralina, serotonina, quer dizer, sertralina é um medicamento. Mas sim, é isso. E este projeto, o No Shame, o que é que tu te comprometes? O que é que tu queres com este projeto? É um projeto de awareness, mas concretamente o que é o projeto em si? O projeto, no fundo, é acabar com o estigma e que possa inspirar outras pessoas para pedir ajuda. Como é que tu vais fazer e como é que tu vais inspirar as pessoas? Portanto, no fundo, eu, maluco ou não, eu inscrevi-me numa prova que é, portanto, na Patagónia, que é o Patagon Man, que vou fazer no dia 1 de dezembro. Patagónia é Argentina, não é? Chile. Sim, Chile, exatamente. Fica ali no Limiar. E então, eu nunca fiz nenhum full, portanto, é distância de full, ou seja, são... 140? São 4 km a nadar, 3.8 km a nadar, 180 de bicicleta e 42.2 a correr, em condições um bocadinho extremas, portanto... Pois, na Patagónia. Na Patagónia, portanto, tu vai estar no mar, acho que estão cerca de 5 graus, 5, 8 graus, depois tem 3.600 de inclinação, com vento e pronto, e algum frio. E eu inscrevi-me porque quando estava a fazer neste caso, uma meia maratona cá em Portugal, pá, não me treinei e decidi fazer, pá, tive vergonha de mim próprio e eu sempre quis fazer algo diferente, porque me desafiasse. Lá está, porquê? Porque eu sabia que se fizesse algo que eu não conseguia fazer, me dava a estrutura, o que também o 880, que é algo que eu ando a trabalhar com a minha terapeuta, que é, também não pode ser sempre os extremos, porque senão depois é tal coisa de o que é o next level. Sim. E então a questão aqui é mostrar que de facto com isto, com estrutura e com desporto, tu consegues de facto e com ajuda, como é óbvio, consegues fazer algo que nunca pensaste fazer. Epá, eu nunca pensei conseguir fazer sei lá, 100 km em 2 horas de bicicleta, e hoje consigo. Fruto de quê? De uma estrutura e de uma disciplina que eu não consigo disciplinar. Eu não sou disciplinado, eu sigo-me, restringo-me a seguir a aplicação. Epá, eu não gosto é de ver vermelhos lá, e então, olha, tem que ser. E o que eu quero mostrar de facto é isto, é tentar inspirar pessoas para que de facto possam procurar ajuda. Pá, não tenho problemas que não é fraqueza. E mais do que isso, eu ouvi, e amigos meus na altura tinham a maior das boas vontades, que é, pá, sai do buraco, pá, tu precisas de ir beber os copos, pá, vamos beber os copos e ver umas gajas. Pá, não é isso, depressão não é isso que precisa. Pá, tem a melhor, mas lá está, a falta de literacia também, de saúde mental. E então é isso que eu quero, é inspirar e de facto, através do desporto, neste caso de endurance, pá, é possível tornarmos melhores pessoas, mas não seja fisicamente, e pelo caminho conheces-te a ti próprio e vais sabendo quais é que são as bengalas tu. E isto há uma angariação de fundos? Tu estás a tentar angariar Há uma angariação de fundos que... Como é que ocorre? No GoFundMe, e há um site, portanto, no projeto projectnoshame.com, e essa angariação de fundos vai para... Eu fiz um protocolo com uma parceria com uma associação que é a Eutimia, que eu nem sabia que existia, que é de depressão em Portugal, portanto, ou seja, para research e também só dedicado ao apoio para a depressão e também para a literacia de saúde mental, e que no fundo essa angariação de fundos é para dar mais meios a essa associação para ter mais meios de pesquisa, mas também ter mais profissionais e meios para a luta contra, no fundo, luta contra a depressão. Quando é que é a prova? A prova é no dia 1 de dezembro.
Entretanto, vou ter outras provas antes de treino, mas se que- continuar até lá, a sobreviver. acho que sim. Que mensagem é que tu queres passar aos outros e eu vou dizer também ao teu filho, na realidade, porque eu acho que o teu filho tem uma grande parte nisto. Sim, o meu filho neste caso, o Gustavo, é o vínculo e é o motor de eu estar a fazer isto, porque eu quero. Houve momentos que, não sabendo, fui mau pai e tenho vergonha disso. Isso faz parte. Desde gritar com ele, sei lá, berrar com ele e pô-lo a chorar. E hoje tenho muita vergonha disso e choro por isso. Mas é assim, olha, não és acho que tens consciência que não és o único que fizeste isso. Pois, eu sei que podes sentir isso porque não é nada que eu não tenha feito e que eu também não sinta esse peso e de atitudes que tive perante as minhas filhas, e já estive aqui neste podcast até e falei sobre isso, e é muito engraçado eu dizer às minhas filhas que eu não gostei daquela vez que eu gritei contigo, ou pior, que cheguei a abaná-la de nervos e já com alguma idade, porque eu próprio não estava a saber lidar com aquilo, e ouvir a resposta da boca deles. E a resposta é uma resposta de amor. Pois. E se tu tiveres essa vontade de falar isso com o teu filho, tu vais perceber isso. Sim, eu por acaso, desde que ele hoje tem 6 anos, ainda não falei nisso com ele, e hei de Sim, falar. tens tempo. Mas sim, são algumas coisas que Há coisas que nos pesam mais a nós do que na realidade a eles. Sem Claro dúvida, que sim. não devíamos ter feito, mas lá está, todos nós E ele estamos hoje a fazer o melhor que sabemos. Sim, eu acredito que ele hoje nem se lembra, nem saiba, etc. Mas pronto. Mas aquilo que eu quero passar de facto é isso: é que nós devemos, acima de tudo, cuidar da nossa saúde mental. E se há algo que nós sentimos que não está bem, ir procurar ajuda. Sei lá, comer pacotes de bolachas não é normal, uns atrás dos outros, por muito boas que elas sejam. E que não há problema nenhum ir procurar ajuda. Ir ao psicólogo é a mesma coisa que, sei lá, ir a um endocrinologista, ou ir a um osteopata, ou ir a um osteopata, mas pronto. Ou ir a um ortopedista. Muitas pessoas dizem, vou fazer massagem. Mas quando dizem, vou à terapeuta. Tipo, mas porquê? Então é isto. A massagem que eu quero passar é de facto, não há problema nenhum. Procurem ajuda, desabafem, falem, não se fechem. Há muita malta a sofrer em silêncio. E daí o lema do Silent Battles, Loud Victories. Porque eu próprio, eu quando disse, passado alguns anos, passado neste caso 1 ano, 2 anos, que eu tive uma depressão, ou estava com uma depressão naquela altura, como assim? Não estavas. Estavas bem. Tipo, porquê? Porque estava uns copos contigo, ou porque fomos àquela festa. E os meus próprios pais não sabiam, não teve motivo nenhum para ter uma depressão. Mas pronto, então é isso. A mensagem é de facto, não tenham problemas e procurar ajuda, desabafem e pratiquem desporto. Combatam os vossos medos. Sim. E sem dúvida, desporto é o maior veículo que pode haver. E se nunca tiveram esse hábito de fazer desporto, experimentem uma merda qualquer. Comecem a andar. Comecem a andar, depois comecem a andar mais rápido. Mandem-me um mail, vamos correr, vamos andar, vamos nadar. Façam triatlo. Isso não, calma aí. Bora até à Patagónia. Olha, Tiago, muito obrigado pela tua presença. Continua a acompanhar o projeto do Tiago No Shame. O site é projectnoshame.com. Exato. Vão ao crowdfunding, ao GoFundMe, porque tem muito valor o projeto, e olha, só posso agradecer por teres vindo. E quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast, venham aqui ao YouTube, se estão a assistir no YouTube, aos comentários, fazem desporto, não fazem desporto, o que é que o desporto mudou a vossa vida, o que é que pretendem começar a fazer para mudar também a vossa vida, e até que ponto também, deixo-vos esta pergunta, até que ponto foi importante a partir do momento em que começaram a partilhar a vossa história e a pedir ajuda. Muito obrigado e até para a semana.